Boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença de todos aqui. Hoje nós vamos ver uma apresentação do professor Álvaro Costa. Inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Álvaro por ter aceito o convite de iniciar uma palestra aqui para a nossa calorada, né? Muito obrigado, Álvaro. O professor Álvaro, ele é professor do Departamento de Geologia e Recursos Naturais, né? É professor titular aqui do nosso instituto, e foi vice-reitor na penúltima gestão da Unicamp, né? Vicente, você veio falar alguma coisa, depois de introduzir a palestra mesmo? Não, só também agradecer, professor Álvaro, é uma alegria tê-lo aqui, sobretudo na abertura e recepção dos ingressantes, tanto do curso de Geografia como do curso de Geologia, né? E é isso, né? Passo a palavra para você. Entende? Obrigado. Bem, Álvaro, então, assim, muito obrigado e seja bem-vindo. Você está com a palavra, então, para nos apresentar, não é? A palestra Marte, a bola da vez, uma introdução à ciência geoplanetária. Muito obrigado, Álvaro. Fique à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Quero agradecer aí o convite, a oportunidade de estar falando para vocês. Para mim, na verdade, é uma honra estar aqui recebendo esse novo grupo de alunos do Instituto de Geociências. Então, eu agradeço aí aos organizadores pelo gentil convite. E vamos lá, vou tentar falar para vocês sobre Marte, né? Claro que tem muita coisa, mas vamos ver o que eu consigo fazer caber aí nesse espaço de tempo, né? Vou começar aqui a apresentação, aí a gente vai falando. Bem, vamos aqui para o modo de tela cheia. Bom, pessoal, o título dessa palestra, né, é A Bola da Vez, que justamente acho que todo mundo tem ouvido falar muito de Marte, né, nessas últimas semanas aí, e a gente vai ver um pouquinho dessas novidades aí que têm surgido com as missões mais recentes, mas também fazer uma retrospectiva do que tem sido feito em termos de conhecimento de Marte. Ou seja, como a ciência tem avançado no conhecimento do planeta, que é o mais próximo nosso no Sistema Solar. Mas antes disso, eu queria dar formalmente aí as boas-vindas a todos os ingressantes dos nossos cursos de graduação, Geologia, Geografia, e desejar que vocês tenham uma carreira, tanto como estudantes, como também como profissionais, a mais exitosa possível. Bom, a palestra está dividida em tópicos, né? Deixa eu apresentar rapidamente quais são. Primeiro, nós vamos falar sobre as condições de Marte, as condições vigentes, né, na superfície de Marte, ou seja, que são extremas, então, daí esse nome, o mundo extremo. Depois, por que Marte? Porque Marte tem sido escolhido para ser essa bola da vez. Vamos falar um pouquinho sobre missões que mapearam Marte ao longo do tempo até os dias atuais. Depois também as missões robóticas, né? Existem várias missões robóticas enviadas ao planeta Marte. Falar um pouquinho sobre o que tem lá em Marte, o que foi descoberto nesse período. Sobre a geoquímica, que é um dos focos principais aí das missões mais recentes, principalmente. E se o humano vai ou não pisar em Marte. Então, isso é uma questão assim, um tanto polêmica, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês as condições para que isso um dia, eventualmente, possa ocorrer. E alguns comentários finais aí sobre os tópicos da palestra.
Bom, eu acho que, se vocês nunca viram, talvez tenham ouvido falar, né? Existiam filmes de ficção científica, normalmente, lá do passado, né? Em que a Terra era invadida por seres do espaço, e normalmente esses seres eram marcianos, né? O que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. Os terráqueos estão invadindo Marte. Então, eu peguei aqui, ó, se vocês olharem na parte de cima, desculpa, eu estou com um probleminha no mouse, eu acho que está pulando. Não. Então, na parte de cima, vocês vão ver algumas datas ali, que são as 3 últimas missões que chegaram a Marte. No dia 9 de fevereiro, ou seja, o mês passado, a missão Hope, dos Emirados Árabes Unidos, que é uma sonda que vai ficar orbitando Marte, não vai ter nenhuma rover ou coisa assim, né, que vai descer até a superfície, mas ela vai adquirir imagens sobre Marte. Depois nós temos a missão chinesa Tianwen-1, que chegou lá no dia 10, ou seja, no dia seguinte da missão dos Emirados Árabes, né? E um pouquinho mais de uma semana depois, temos também a chegada da sonda da NASA, né? A Perseverance, que acho que vocês acompanharam aí pela mídia, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, essa é só uma figura que eu peguei de uma matéria numa revista científica, né, justamente comentando sobre isso. Agora, se vocês olharem aqui no cantinho esquerdo, debaixo da tela, aqui tem um mapa mundo de Marte, só para mostrar onde cada uma dessas missões que tem rover, né, ou seja, que tem um veículozinho que vai até a superfície, estão na superfície. E vocês vão ver que elas estão espalhadas assim, em regiões bem diferentes do planeta, justamente porque a ideia é estudar determinados fenômenos, determinadas feições da superfície que estão localizadas nesses vários pontos aí da superfície de Marte. Então, vamos ao nosso mundo extremo. Primeiro, tamanho de Marte, né? Marte é um tamanho intermediário entre a Terra e a nossa Lua. A gente fica imaginando que, por ser um planeta, né, Marte seria grande. Não é, na verdade, ele é um planeta pequeno. A Terra já é um planeta relativamente pequeno, e Marte é menor ainda. Ele tem um diâmetro que é metade, praticamente, do diâmetro da Terra. E é um pouco maior que a Lua. A atmosfera de Marte é bem diferente da nossa. Ela tem 95% de CO2, quase 3% de nitrogênio, 6% de argônio, e oxigênio é menos de 1%, mais alguns outros componentes, inclusive vapor d'água, mas em quantidades bem pequenas. Pressão atmosférica é 100 vezes menor, né, do que a nossa aqui da Terra. A temperatura média é de menos 63 graus centígrados. Agora, isso é média. Tem uma amplitude muito grande, vai de menos 150 até mais 20 graus, e essa variação ela não se dá só com as estações do ano, ela pode se dar em períodos muito curtos, né? Às vezes até de dias ou semanas. Já a gravidade é menor que a Terra, um pouco mais que a metade da Terra, né, 60%. A duração do ano de Marte é 687 dias terrestres, né? E a duração do dia é quase igual à nossa, 24 horas e 37 minutos. E Marte tem também as famosas tempestades de areia, né, que, na verdade, são tempestades de vento muito forte que levanta poeira, e isso andou prejudicando várias das missões, né, os rovers, que a gente chama de robôs, né? Esses robôs, então, foram prejudicados aí bastante por essas tempestades de areia, que às vezes são muito violentas e são muito repentinas, né? Então, vamos imaginar o seguinte: quanto tempo será que um ser humano sobreviveria em Marte sem proteção? É claro que ninguém vai lá sem proteção, mas vamos fazer aqui um exercício de pensamento, né? Quanto tempo vocês imaginam que um ser humano sobreviveria
lá em Marte? Dias, horas, minutos, né? Eu vou dar a resposta, para não deixar todo mundo curioso, eu vou dar a resposta. De 60 a 80 segundos. Esse é o máximo que, se a gente chegasse lá com a nossa roupinha do dia a dia aqui, isso é o máximo que ia aguentar, seriam 80 segundos. Isso eu acho que dá uma boa ideia para vocês de quão extremo é o planeta. Então, ele é extremo em vários aspectos. E aqui eu vou explorar um pouquinho, né, a questão dos ambientes extremos que pode ter em Marte. Essas fotografias que vocês estão vendo do lado esquerdo são da Terra, mas são de locais da Terra onde eu tenho alguma condição extrema. Por exemplo, frio, seco, ácido, alcalino, radiação ultravioleta, por exemplo, ou alta pressão, fundo do mar. Então, são exemplos de ambientes. E se a gente imaginar como é que a vida surgiu na Terra, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, né? E a vida surgiu através de síntese de biomoléculas, né? Biomoléculas são o quê? São aminoácidos, são açúcares, são gorduras ou lipídios, né? E a partir de moléculas simples, como CH4, CO, CO2, H2S, e aí por diante você tem uma série de compostos, né, de cadeia muito simples, né, que são os precursores da vida. Síntese de biopolímeros foram feitas a partir dessas biomoléculas. E aí foram sendo criados os compostos um pouco mais complexos e vão resultar, então, em aminoácidos, açúcares, lipídios, etc. Que são as chamadas estruturas coacervadas. Representam, então, as primeiras células de vida, né, que surgiu no nosso planeta. Ninguém sabe exatamente quanto, mas certamente alguns bilhões de anos. Esse é o esquema mais aceito atualmente, proposto por Oparin e Haldane, dois cientistas, né, que propuseram esse esquema, e considerado, então, hoje como mais ou menos representativo, né, do que aconteceu aqui. Nesses ambientes extremos, nós temos organismos que são adaptados a cada um ou mais desses ambientes. E esses organismos são chamados de extremófilos. Então, nós temos os organismos extremófilos termófilos, ou seja, resistem a temperaturas altas ou baixas. Nós temos aqueles que resistem à pressão, a ambiente ácido, enfim, todo tipo de organismo, normalmente organismo muito simples, né, como bactérias ou fungos, que sobrevivem nessas condições. Eu vou aproveitar para citar esse livro aqui do nosso colega Douglas Galante, que é do CNEPEM, aqui o laboratório no Síncrono de Campinas, né? Fica perto aqui da Unicamp, e ele é um dos autores, é o primeiro autor, na verdade, de um livro de 2016 chamado Astrobiologia, que explora bastante essa parte do surgimento da vida. E esse livro é disponível online, gratuitamente, então é só vocês guardarem aí o nome Astrobiologia, e certamente com uma busca aí no Google da vida vocês vão encontrar, para quem se interessar nesse tema. Em termos de água, né? Não, estou com um problema aqui. Em termos de água, nós temos. Desculpe aqui os pulinhos, de vez em quando vai acontecer isso, porque é o meu mouse que está com algum problema aqui que eu não consegui resolver. A água que tem em Marte, nós sabemos que houve no passado muita água em Marte por causa das feições geomorfológicas criadas pela água que existem na superfície de Marte. Então, já se sabe há muito, muito tempo que Marte teve água, só que hoje a gente não consegue enxergar essa água tão facilmente. Com o evoluir aí do conhecimento de Marte, descobriu-se que existe gelo em Marte, mas esse gelo está bem concentrado no Polo Norte. E a água que existiu em quantidade no passado não está mais lá. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais adiante, né?
mas basicamente a maior parte se perdeu para o espaço, né, virou vapor e evaporou e sumiu, foi para o espaço interplanetário, e uma parte ficou incorporada na crosta de Marte através de minerais hidratados. Em 2020, através de dados de um sensor de radar da Mare Express, que é da Agência Espacial Europeia, foram descobertas evidências, né, de 4 lagos de água salgada no Polo Sul de Marte. Isso não é 100% confirmado ainda e certamente será motivo de um estudo mais no local mesmo, né, in situ, como a gente diz, no futuro, para confirmar ou não a existência desses lagos. O oxigênio, embora CO2 seja abundante na atmosfera, o oxigênio é escasso, 0,17% aproximadamente. E a atmosfera tem compostos orgânicos, né, e compostos orgânicos são vistos como biomarcadores, ou seja, indicadores de vida, indicadores indiretos, né? Um deles é o metano, e o metano foi identificado na atmosfera de Marte, mas em quantidades muito, muito baixas, de 60 partes por bilhão, ou seja, de 60 moléculas da atmosfera de Marte, 60 bilhões, aliás, de moléculas, uma é de metano. E tem um problema adicional, o metano é instável nas condições oxidantes, e Marte é extremamente oxidante, inclusive por isso a cor vermelha do planeta, né? Marte também é conhecido como planeta vermelho, justamente por causa dessas condições oxidantes prevalecentes lá. Mas existem outros biomarcadores, né? Eu já citei aí com alguns deles, e eles são chamados, então, de blocos construtores de vida, ou Life Building Blocks. Então, o que se busca, normalmente, são biomarcadores para se tentar inferir a existência ou não de vida em Marte ou em qualquer outro corpo planetário. Então, a água do passado de Marte ela foi abundante, esse desenho mostra um planeta Marte aí com um oceano, né? Mas ela foi embora, não está mais lá. E não está mais lá, pelo menos na superfície. A maior parte dela, grande parte dela, foi perdida para o espaço. Então, o esquemazinho à direita mostra justamente o caminho dessa água. Essa água se originou de várias formas, né? Ali, por exemplo, em vulcanismo, e vulcanismo foi bastante frequente em Marte no passado. Marte tem vários vulcões visíveis na superfície, né? E o vulcanismo gera uma quantidade bastante grande de água. Mas, como eu disse, uma parte dessa água foi incorporada em minerais hidratados, outra parte está concentrada nesse gelo, que se conhece lá, que também não é muito, né? E a maior parte, então, foi perdida para a atmosfera, porque Marte tem uma força de gravidade muito baixa para conseguir reter qualquer tipo de gás volátil, né, na sua atmosfera, e tem também uma atmosfera pouquíssimo densa. Isso contribui para essa perda da água, então, na atmosfera de Marte. Bom, então, basicamente, a gente sabe que a atmosfera no passado era mais densa e tinha uma composição diferente dessa atual. A maior parte dos componentes da atmosfera foi perdido para o espaço, devido à baixa gravidade, e a atmosfera rarefeita, e sem a camada de ozônio que nós temos aqui na Terra, permite com que a radiação solar de alta energia, ultravioleta, por exemplo, e também a radiação ionizante, chegue até a superfície. E isso faz com que o planeta seja estéril, porque destrói todo tipo de vida celular, justamente pelo fato dessa energia ser nociva, né, a toda forma de vida. Por isso mesmo que a gente, aqui na Terra, se preocupa muito com a preservação dessa camada de ozônio. Caso ela venha a diminuir ou a desaparecer, a vida vai desaparecer junto aqui na Terra.
Bom, então, se houve vida em algum momento do passado de Marte, o que nós vamos buscar em termos de sinais de vida lá? São, na verdade, formas fósseis, né? Se encontrar junto a alguma rocha sedimentar uma bactéria fossilizada, isso já seria o suficiente para demonstrar a existência no passado de vida em Marte. Bom, Marte não é um planeta morto como a nossa Lua. A Lua, do ponto de vista geológico, geomorfológico, ela é morta, não tem nada acontecendo lá. Marte, embora aconteça muito mais lentamente do que a Terra, ele não é um planeta morto. Ele tem processos superficiais e agora nós estamos aprendendo muito sobre os processos subsuperficiais também. Eu vou falar um pouquinho disso, né? E esse mapa mundi aí, todo colorido, né, que na verdade é um mapa topográfico, vocês vão ver a escala de elevações ali à direita, mostra que ele realmente tem uma atividade grande. Só uma curiosidade, né, aqui eu vou apontar aqui alguns pontos bem altos, né, notem que nós estamos falando aqui de altura de praticamente 15 quilômetros, né? São vulcões. Então, nós temos vulcões com 15 quilômetros de altura. O Olympus é o maior vulcão conhecido no sistema solar. Está aqui exatamente esse ponto aqui, muito alto. Imaginem 15 quilômetros. Na Terra, os pontos mais altos que nós temos chegam a 8 quilômetros. Então, lá é praticamente o dobro, né? Altura. Bom, por que Marte? Por que nós escolhemos Marte? Né? Nós, eu digo, o ser humano escolheu Marte para explorar. Existe o que se chama, em todo o sistema solar, existe o que se chama de zona habitável. Então, está aí o exemplo do nosso sistema solar, o nosso Sol aqui em amarelinho, e aqui os planetas todos, né? Alinhados apenas para uma questão de representação, porque, obviamente, eles não estão alinhados dessa forma. Mas nós vamos ver que a zona habitável do nosso sistema solar é essa aqui, ó. É uma zona bem restrita e a Terra está bem no centro dela. E a zona habitável é definida com base em várias variáveis, né? Mas só para citar alguma delas, temperatura. E isso tem a ver com a distância do Sol. Então vejam que a Terra, Marte de um lado e Vênus do outro, são o máximo que a gente poderia pensar em ter vida nas condições atuais com a temperatura atual do Sol. Isso não quer dizer que no passado, há bilhões e bilhões de anos, tenha sido exatamente a mesma temperatura, ou pelo menos a gente espera que não. E isso vale para todos os sistemas solares que estão sendo descobertos já há muitos anos, né? Você já deve ter ouvido falar que tem sempre um planeta na zona habitável do sistema tal, com a estrela tal. A estrela, na verdade, é o Sol desse sistema, né? E hoje já se conhece centenas de planetas, né, através de observações astronômicas, que são localizados em zonas habitáveis. Então, se algum dia a gente for procurar vida fora do sistema solar, obviamente, os alvos serão esses planetas das zonas habitáveis. Bom, aqui não dá para citar tudo, né, mas a exploração de Marte começou em 1964. Provavelmente, muitos de vocês, talvez, os seus pais tenham observado quando eram crianças, né, ou talvez nem isso, essas primeiras missões a Marte. Então, a sonda Mariner 4 da NASA, 1964, foi a primeira. E aí tem uma série, né, de outras missões a Marte. Opa! Difícil aqui, estou brigando com... uma série de outras aqui, eu peguei as mais recentes, né, onde nós temos o nome da missão, a agência espacial, né, a NASA norte-americana, a ESA europeia, a ISRO, que é também europeia, Emirados Árabes, China. Bom, esses daqui são os novos jogadores aí do time espacial, né? Ou seja, são países que mais recentemente... Desculpe, a ISRO é indiana, eu falei errado.
Então, nós temos Índia, Emirados Árabes e China como os novos players, aí, os novos jogadores nesse jogo planetário, né? Ou seja, todos os países estão estão desenvolvendo, na verdade, tecnologia para conseguir chegar até Marte. E aqui, como eu falei, aqueles dois recentes lá, o Tianwen chinês e o Hope, que é esperança, né, dos Emirados Árabes. Bom, eu vou mostrar alguns produtos, porque é muita coisa, para vocês terem uma ideia. Essas imagens, aliás, são todas de domínio público, né, das agências, pelo menos das agências europeia e a norte-americana. As da China, eu não sei, eu acho que não são, da Índia também não sei. Mas, enfim, aqui são alguns exemplos de alguns dos sensores que são colocados a bordo dessas naves, né, para fazer um mapeamento de Marte. Esse aqui é um sensor de alta resolução espacial, ou seja, um ponto da imagem, um pixel da imagem, chega a 30 centímetros, que é um dado que, na época que fizeram isso para Marte, na Terra, nós não tínhamos uma resolução a partir de satélite, nem perto disso aqui. Chegava no máximo a 1 metro. E Marte já tinha, né? Tem uma série de fatores que favorecem a gente fazer esse sensoriamento remoto, ou seja, aquisição de imagens de satélite de Marte em relação à Terra. O principal deles é a atmosfera da Terra, que é uma barreira, né, para a gente enxergar detalhes aí na superfície. Em Marte, como a atmosfera é rarefeita, isso não acontece, então é muito vantajoso fazer sensoriamento remoto lá. Tá? Mas aqui mostra, então, uma feição de impacto meteorítico, né? É uma feição o impacto se deu com baixo ângulo, tanto é que o meteorito, o asteroide, aí depende um pouco do tamanho, ele quicou na superfície, né? Como quando a gente joga uma pedra num ângulo bem rasante em cima de um lago, um corpo d'água qualquer, ela dá uns pulinhos até parar, e é isso que a gente está vendo aqui. É o rastro dos pulinhos, que começam aqui, né? Aqui, na verdade, o primeiro ponto de toque foi por aqui. Essas crateras são outras, não tem nada a ver com isso. Então, o primeiro ponto de toque foi aqui, um segundo, depois ainda se arrastou, tem um terceiro e pousou, provavelmente, né? Pousou não, explodiu nesse ponto, porque é isso que acontece quando tem um impacto de um corpo muito grande, ele explode praticamente instantaneamente e produz as crateras de impacto. Através desse sensor, por exemplo, da HiRISE, que é da NASA, né, foram estudados vários processos geológicos, geomorfológicos em Marte, aqui algumas imagens só mostrando exemplos, né, processos eólicos, como marca de tornados, essas marcas escuras, na imagem azul à esquerda, são rastros de tornado que são muito comuns, como eu disse. Então, um exemplo aí de processos eólicos, as próprias dunas que a gente vê lá também são, aqui nós vemos um campo de dunas, nessa região de Noaques Terra. Processos sedimentares, aqui nós temos evaporitos, né, no fundo de uma cratera, mais uma vez sinal da presença de água, porque evaporitos se formam quando a água salgada evapora e o sal fica na superfície. E até mesmo mapas de muito detalhe de minerais. Então, a gente pode determinar mineralogia, né, com base em espectros desse tipo, obtidos pelo sensor de imageamento hiperespectral. E o sensor hiperespectral dessa missão é essa aqui, é a CRISM, que é o apelido dessa câmara compacta para espectrometria de imageamento de Marte, e ela cobre um determinado intervalo de comprimentos de onda. Eu não vou entrar em detalhe sobre isso, porque vocês vão ver isso em disciplinas do nosso curso de graduação, mas são centenas de bandas espectrais. Então, imagine, um monitor nosso aqui de computador, de televisão, tem 3 bandas espectrais, a vermelha, a azul e a verde.
Um sensor desse tem centenas de bandas espectrais em regiões que o ser humano não consegue captar energia através do olho, mas que o sensor consegue e depois transforma isso numa imagem e as cores vão representar, então, as variações mineralógicas. Então, aqui nós temos exemplos, né? E, basicamente, o que a gente consegue ver são minerais portadores de ferro, com valência 2 e valência 3, por exemplo, uma série de óxidos e outros minerais também de ferro. E, numa outra região do espectro, a gente consegue ver o outro conjunto de minerais, como sulfatos, carbonatos, argilas, micas, etc, etc. Aqui são mais exemplos, né, desse sensor CRISM, mapeando, então, feições geológicas e geomorfológicas, né, terrenos de composição basáltica, né, uma lava aqui com uma composição de olivina, que é um mineral, né, uma composição predominantemente olivínica. Aqui são areias, que já são produto de erosão dessas rochas vulcânicas, mas que ainda mostram, né, o mineral olivina. Aqui também são regiões de rocha vulcânica, basáltica. Aliás, basalto é uma rocha que você também vai ouvir falar muito, né? E é muito comum aqui no estado de São Paulo. Normalmente ela dá origem aos solos chamado terra roxa, aqui das regiões mais do interior de São Paulo, né? São a mesma rocha basáltica, uma composição idêntica a essa rocha que ocorre e que lá em Marte é predominante. Aqui na Terra, não. Nós, por coincidência, nós temos aqui pertinho essa rocha, mas ela não predomina na superfície da Terra. Ela predomina, sim, nos fundos oceânicos. Mas isso é outra história, eu vou deixar para vocês verem isso nos próximos anos aí do curso. E aqui são carbonatos, né? Essas diferentes tonalidades de verde que a gente vê nessa imagem à direita são carbonatos de composição ligeiramente diferente. Um outro sensor que trabalha numa outra região do espectro eletromagnético, que é o infravermelho termal. Ele mede, então, temperatura dos materiais superficiais e a temperatura ela pode ser usada para discriminar diferentes composições de rochas, minerais e solos. Então, chama-se TEMES, né, que é Sistema Imageador de Infravermelho de Emissão, que é o infravermelho termal. Aqui tem os dados técnicos, né, e aqui algumas imagens mostrando, por exemplo, uma rocha com uma determinada composição aqui, que é granítica, que é muito raro lá em Marte. Aqui, inclusive, também próximo à região, nós temos rochas graníticas, mas Marte não tem muita rocha granítica. Aqui a gente vê nitidamente um arco, né, dentro de uma cratera de impacto meteorítico, nós vemos um arco de rocha de composição granítica. Aqui uma caldeira vulcânica, né, caldeiras são vulcões muito grandes, né, nós temos exemplos aqui na Terra também, e a corrida de lava desse vulcão aqui em magenta, que é uma lava de composição, então, dacítica, que é um outro tipo de rocha, é uma rocha intermediária entre o basalto e o granito. Então, nós temos hoje dados muito precisos que permitem mapear, criar mapas, né? E aqui é um mapa mundi geológico, geomorfológico, geológico, né? De toda a superfície de Marte, feito a partir desses dados acumulados aí durante várias décadas. Não vou entrar em detalhes aqui da legenda, né? Mas são os vários tipos, né, de superfícies, composições diferentes que a gente tem em Marte. Esse é um mapa geral, mas nós temos também mapa bastante detalhado de regiões bem pequenas. E essa aqui é a região onde pousou a Perseverance, no dia 18 de fevereiro, ou seja, um pouco mais de um mês e um dia, na verdade, né? Ela pousou aqui nesse ponto. Esse ponto foi escolhido a dedo, né? E tão a dedo que, para vocês terem uma ideia, tinha um raio de 150 metros, 150 a 200 metros do local de pouso foi pré-determinado, ou seja,
anos antes dessa nave chegar lá, da Perseverance chegar lá, já havia se determinado que ela pousaria nesse local com um erro máximo de centenas de metros. E de fato, isso ocorreu. E o alvo principal dessa missão é essa área aqui, que é nitidamente um leque de aluvião, de depósito, né, de um rio que no passado correu por aqui e que despejava dentro de um lago que se formou dentro da cratera, que é essa cratera que a gente vê só uma parte dela aqui. Depois acho que eu tenho uma imagem que... Bom, o mapa à esquerda mostra ela inteira, né, a cratera está aqui em azul, e a missão pousou exatamente aqui, aliás, aqui, nesse ponto, que é o leque aluvial, onde vai se buscar os sinais, os indicadores, né, os biomarcadores fossilizados, obviamente, de eventuais bactérias ou outro micro-organismo simples, primitivo, que possa ter se desenvolvido. Depois nós temos as missões robóticas. Então, falamos das missões que mapearam, ou seja, satélites com sensores que ficavam orbitando, né, estão lá ainda, estão gerando imagens da superfície. E outros que, além de fazer isso, também lançaram um pequeno veículo espacial que pousou na superfície, algum ponto da superfície, e operou por um tempo ou ainda está operando. Alguns ainda estão, né? Então, foram esses daqui. O Sojourner, que é esse pequenininho aqui, que é de 97, foi o primeiro, e a missão chamava-se Pathfinder. Depois, nós tivemos o Spirit Opportunity, em 2003, e, na verdade, são dois gêmeos, né? São dois desses daqui. Um detalhe, isso aqui é o campo de testes dos protótipos, né, lá no laboratório, o Jet Propulsion Laboratory da NASA, perto de Los Angeles, e onde eu fiz um estágio, né, eu tirei essa foto aqui com um desses protótipos, um desses modelos da InSight, que é justamente essa aqui. Mas antes dela, nós tivemos a Curiosity, 2011, que ainda está operando. Essas daqui já não estão operando mais, por problema de desgaste das baterias, outros componentes eletromecânicos, mas a Curiosity 2011, com 10 anos de idade, está lá operando ainda, é essa maiorzinha aqui. E depois nós tivemos a InSight, que é menor, está mostrada aqui, ela é um pouquinho maior que o Spirit e um pouquinho menor que a Curiosity, e ela tem ela não fica andando, ela pousou num ponto e cravou alguns instrumentos para analisar a sísmica. Então, a ideia é estudar a estrutura interna de Marte, e não a estrutura superficial. Então, a InSight complementa outras missões que estudam a superfície. E, por último, a Perseverance, como eu disse, que faz parte dessa missão chamada Marte 2020, e, na verdade, chegou há um mês atrás lá na superfície. Acho que muitos de vocês acompanharam isso pela televisão, né? Aqui é um registro do momento do pouso, né? E é interessante, porque, no caso da InSight, em 2018, eu estava lá, e eu assistia, não aqui dentro do centro, obviamente, mas em outro local aí dessa instalação da NASA, né? E a vibração dessa equipe é uma coisa indescritível. Pelo seguinte motivo, essas pessoas passaram 10 a 15 anos da vida e da carreira delas somente dedicado a essa missão. E tudo pode dar errado no momento do pouso. Então, o maior risco de uma missão não é o lançamento, é o pouso. Eu não estou falando aqui das muitas missões que não conseguiram pousar e se espatifaram na superfície de Marte. Existem muitas também. Essas foram as que tiveram sucesso. Então, quando isso acontece, a vibração desse pessoal é uma coisa incrível. E aqui, só aproveitando, porque a notícia é de anteontem,
a InSight conseguiu, pela primeira vez fora da Terra, vocês me desculpem, mas esses pulos são inevitáveis, eu não consigo resolver. Pela primeira vez, foi medida a estrutura interna de um outro planeta, além da Terra. E conseguiu a InSight através de sinais sísmicos, porque Marte tem pequenos sismos, ou aqui a gente chama de terremotos, né? Em Marte seria martemotos, né? Mas, enfim, a palavra é meio esquisita em português, vamos chamar de sismo. E esses sismos são usados para se inferir a composição interna. E a InSight precisou, desse tempo todo, de dados acumulados, ou seja, precisou de centenas de sismos, e lá eles têm uma magnitude bem menor do que na Terra. Então, alguém já deve ter ouvido falar da escala Richter, né, para medir os terremotos aqui na Terra. O máximo de energia que se conseguiu medir lá em Marte é na escala 5 de Richter. Aqui, a escala 5 de Richter tem praticamente todos os dias, né? Lá precisou de todo esse tempo, né, para conseguir acumular dados suficientes de sismos, né? E apenas 50 sismos passaram de 4 na escala Richter. Então, são esses que foram usados para medir, e interessante, né, o diâmetro do núcleo. O núcleo é a parte central que todo planeta tem, todo corpo planetário grande, até luas, tem, e, no caso de Marte, ficou entre 1.810 a 1.860 quilômetros. Só comparando aqui, a razão entre o diâmetro do planeta e o diâmetro do núcleo para a Terra é 3,7, aliás, é 1,9, e para Marte é 3,7. Vejam que é bem diferente a relação entre as duas, né? E se supunha que Marte teria alguma coisa próxima da Terra, mas os dados já mostraram que, longe disso, são bem diferentes. Bom, então Marte a gente pode dizer que é o único planeta habitado, só que por robôs, né? Nós temos, até onde a gente conhece, a Terra, habitada por humanos e robôs também, mas Marte é só habitado por robô, porque nós temos vários robôs lá em Marte. Outros seres vivos a gente não conhece e provavelmente não há mesmo. Bom, continuando, então, as missões robóticas, eu vou falar um pouquinho dos instrumentos, porque eles é que são, digamos, a joia da coroa, né, dessas missões, são os instrumentos científicos a bordo desses pequenos jipes, né? Eles são, na verdade, laboratórios sofisticadíssimos que andam sobre rodas e vão fazendo medidas, vão coletando dados de processos como vulcanismo, transporte, precipitação, sedimentação, atividade hidrotermal. Não quer dizer que isso tenha acontecido agora, mas esses registros são de fenômenos que aconteceram no passado, e alguns também agora. Por exemplo, é muito comum, lá pelo fato da atmosfera ser rarefeita, é muito comum o impacto de meteoritos. E determinando, assim, a distribuição e a composição de minerais, rochas e solos nessas regiões que eles exploram. Então, a nossa mais recente missão robótica, a nossa, digo, da humanidade, né, pousou em 18 de fevereiro deste ano, que é a Perseverance. Eles usaram um sistema de pouso diferente, que é uma plataforma, né, que é essa aqui, que desceu amortecendo a queda, usando esses jatos propulsores até um determinado ponto, e aí soltou por cabos o veículozinho, o jipezinho. Soltando por cabos, desprendeu os cabos e ela acelerou e foi cair a algumas centenas de metros de distância para, obviamente, não ter qualquer risco de atrapalhar ou de cair em cima do próprio jipe. E o ponto, então, de pouso foi esse leque aluvial aqui, como eu já falei antes, né? Vejam que, além da feição majoritária do leque, você tem montes de crateras. Como eu disse, crateras lá são muito comuns, porque a atmosfera é rarefeita, então é muito fácil para
um meteorito penetrar e cair na superfície e formar cratera. Aqui na Terra isso é bem mais difícil, e aqui as crateras tendem a ser apagadas com o passar do tempo geológico, enquanto que lá não, os processos são muito mais lentos, né? Então as crateras ficam bem presentes aí na superfície. Então, os objetivos envolvem geologia, astrobiologia e para a ida de seres humanos no futuro. O local de pouso e as primeiras atividades lá da Perseverance foram bem registrados aí na imprensa, né? Tem alguns exemplos. Aqui é a cratera onde ela pousou, né? A grande cratera. Aqui uma ampliação desse quadradinho. E o local de pouso dela está aqui. Aqui está justamente aquela plataforma, né, que foi cair, depois de soltar o Jeep, foi cair um pouco mais distante, né, e está ubicada aqui. Essa cratera foi um lago, então é uma representação, obviamente, não é real, né, uma ilustração de como teria sido esse lago, a cratera que chama Jazero, e que preenchia provavelmente essa cratera, e o delta, o leque aluvial, que eu falei, está exatamente aqui nessa junção dessa drenagem, né, na entrada da cratera, e obviamente teve uma saída também, que hoje não está tão evidente, então essa água era despejada aqui no lago e, quando transbordava, saía por lá. Aqui foi a primeira rocha que foi imagiada e analisada pelos instrumentos, eu vou falar mais dos instrumentos logo adiante, né? Aqui uma foto panorâmica mostrando estratos sedimentares do leque, na verdade é a frente desse leque, é alguma coisa por aqui, ó, que a gente está vendo nessa foto. Aliás, essa ponta aqui, sim. E aqui em azul é o trajeto que ele irá fazer para explorar essa região. Então, tem dois trajetos possíveis, uma vindo desse lado, ele está aqui, nesse ponto branco, uma vindo por esse lado, indo para lá, ou eles ainda não decidiram, vindo por aqui, indo para lá. Isso depende da rugosidade da superfície, do terreno. Se o terreno for muito acidentado, eles vão por um caminho. Aquelas imagens de alta resolução que eu mencionei antes, elas justamente serviram para se traçar essas duas rotas alternativas para o Jeep. Aqui é um modelo de elevação, ou seja, as cores representam altitude, né? Então a gente tem as cores mais azul escuro, são mais baixas, né? E as cores verde e amarelo, principalmente, são as regiões mais altas, aqui o local de pouso. Essa cratera tem 45 quilômetros de diâmetro. Mais ou menos equivalente à mancha urbana da região metropolitana de São Paulo, mais ou menos. Só para dar uma ideia de dimensão para vocês. Aqui tem uma escala, né? E aqui já é aquela imagem muito ampliada, mostrando o Jeep, aqui, esse pontinho branco, o escudo, né, que é aquela plataforma que caiu aqui, aqui o paraquedas, também tem um escudo, e um outro componente do módulo que caiu ali. Aqui uma ampliação disso, mostrando o grau de detalhe da feição aluvial. E a NASA tem essa tradição de nomear locais, nomear todas as feições que eles acabam registrando, analisando, eles dão um nome. E como não existe uma regra específica para isso, a União Astronômica Internacional tem regras, mas para corpos celestes, não para feições na superfície, esses nomes são informais, mas eles acabam sendo conhecidos. E eles decidiram dar esse nome de Octavia Butler para o local de pouso, em homenagem a uma escritora que faleceu em 2006, e ela escrevia livros de ficção científica. E muitos dos cientistas que planejaram, participaram, estão atuando aí nessa missão, se inspiraram nos livros dela. E ela também mora na região onde fica esse laboratório da NASA, que é a cidade de Pasadena, na Califórnia. Então, juntando essas coisas todas, o nome do local de pouso foi da Octavia Butler.
Bom, eu disse que esses JIPs são laboratórios, né? E, para vocês terem uma ideia, são 23 instrumentos diferentes, tudo quanto é tipo. Desde instrumento que mede a velocidade de vento, né? Anemômetro, ou termômetro para temperatura, enfim. 23 instrumentos. Mas as vedetes dessa missão são essas daqui, ó. O Sherlock, que na verdade é uma sigla desse nome aqui, né? Se pegar a primeira letra aqui, vai dar o Sherlock. E ele tem um companheiro, que é o Watson. Esse pessoal também tem um senso de humor meio característico, né? Então, já que eles conseguiram achar uma sigla Sherlock, eles associaram o Watson, que na verdade um é um instrumento analítico e o outro é uma câmara, para imaginar o que está sendo analisado. Eles trabalham em conjunto, então, e fazem esse tipo de análise. Eu vou mostrar exemplos depois. Um outro é essa SuperCam, que, na verdade, é uma combinação de várias técnicas aqui de análise química, geoquímica, né? Algumas das quais, inclusive, nós temos aí nos laboratórios do Instituto de Geociências. E outro instrumento aqui chamado PI-Chevelle, da Quasi Pixel, né? Que é um espectrômetro que funciona com base em radiação de raio-x. Os primeiros dados vão estar disponíveis em agosto. Dados, eu digo resultados, porque por enquanto tem muita imagem. Algumas imagens até com interpretações do que significa feição, mas nós não temos ainda resultados de análises geoquímicas, por exemplo. Então, em agosto, isso deve ficar disponível, tem um pequeno tempo, né, que eles dão às equipes participantes diretamente da concepção e da execução do projeto, para que eles preparem seus artigos, etc., né, e depois divulgam isso publicamente em alguma dos sites da NASA. Aqui é um resumo do que ele tem a bordo, e não estão nem os 23, tá? Eu não contei, mas enfim. São os vários instrumentos que o Perseverance carrega, né? O Sherlock, o Watson ficam aqui nessa ponta do braço robótico, né? A SuperCam fica aqui nesse mastro central que ele tem. Aqui tem um instrumento bem interessante, que eu disse que um dos objetivos é preparar a ida do homem a Marte. Aqui é um experimento para produzir oxigênio a partir de CO2. Então, é um equipamento que foi desenvolvido para pegar aquele CO2 que é abundante na atmosfera de Marte e produzir oxigênio. E, obviamente, isso é um teste de tecnologia, né? Aqui um pouco mais de detalhe, então, dos três principais. Aqui são o Sherlock e o Watson, do braço robótico. Um deles é um espectrômetro Raman, de fluorescência, né? E ele tem um feixe de laser. Depois vocês vão até escutar esse laser em ação, né? E aqui é a câmera, que consegue focalizar objetos de pouco menos de 2 centímetros de distância, estando a vários metros dele. Aqui é só ilustrativo, como eu disse, ainda não há resultado, né? Mas é o espectro Raman e o espectro de fluorescência que vão ser produzidos por esses dois equipamentos aqui. Esse é o Pixel, e também ele emite raio-x, produz um espectro de fluorescência e fornece mapas de elementos químicos. Uma resolução muito boa, de 100 micros, ou seja, uma resolução muito, muito inferior a um fio de cabelo. E essas cores daqui, na verdade, o vermelho aqui é ferro, e o azul, verde, titânio. Tá? Então, são mapas para diferentes elementos químicos, e ele pode produzir para a tabela periódica inteira. E aqui nós temos a SuperCam. A SuperCam, que é o terceiro, então, instrumento, é, na verdade, uma versão aperfeiçoada de um instrumento chamado CanCam, do Curiosity, o outro rover que ainda está operando nessa cratera de Gale, desde 2012, foi a data de chegada lá, e ele funciona com um feixe de laser, né, e
produzindo um plasma, e esse plasma é analisado e, ao mesmo tempo, registra-se uma foto, né, uma imagem bem detalhada do que está sendo analisado. Então, eu espero que vocês consigam ouvir aí, o som é bem sutil. Então, se tiver algum ruído de fundo aí, pode ser que atrapalhe, mas eu vou colocar aqui alguma coisa. Tá? Era para ter um áudio. Estou achando o arquivo do áudio. Se eu não achar, eu fico devendo, mas depois eu dou um jeito de disponibilizar isso para vocês. O link para o áudio não está aparecendo para mim. Deixa para lá, senão nós vamos perder tempo. Mas, enfim, foi na semana passada, né, eles fizeram o primeiro teste emitindo feixe de laser, e esse feixe de laser dá para ouvir, porque tem microfones a bordo da Perseverance. Então, fizeram análise dessa rocha aqui, que deram um nome. Esse nome é um nome indígena norte-americano, né? Como eu disse, eles escolhem esses nomes. E o que nós vamos ter, mais uma vez, é algo parecido com isso. Esses são dados da SuperCam, do outro rover. Mas é basicamente isso, né? Você tem os espectros aqui em várias frequências, e o espectro Raman, a imagem, a microimagem, né? Isso é uma imagem microscópica, tudo isso é associado. Bom, o que há em Marte, né? A primeira coisa que surpreendeu quando começaram a chegar alguns anos atrás, né, as imagens de maior resolução, é que Marte tinha muitos terrenos sedimentares. E aqui a gente vê esses estratos sedimentares que vão sendo depositados, por exemplo, pela ação de água ou pela ação de vento. E lá nós temos duas coisas, tanto a água quanto o vento. Então, a gente vê muitos estratos. A gente vê sedimentos do tipo conglomerado. Conglomerado é uma mistura de aquilo que a gente chama de seixo de rio, normalmente numa matriz de areia, né? E aqui tem exemplos de conglomerados bastante evidentes. Nós temos lavas vulcânicas, aqui são paredões com disjunção colunar, não sei se vocês conseguem ver, está pequenininha a escala aqui, né? A escala aqui está em metros, então são paredes altas, né, de dezenas de metros, com aquelas fraturas que formam colunas, que são típicas da rocha chamada basalto. Tem aqui na Terra também, e isso é frequente lá em Marte. Tem processos de alteração hidrotermal, ou seja, soluções quentes, né, água quente carregada em sais, que vão percolando as rochas e vão depositando metais, por exemplo. Então, a grande fonte de jazidas de minério, né, são processos desse tipo, chamado processo de alteração hidrotermal, ou seja, uma mudança mineral na presença de água. Isso onde há vulcanismo, sempre há circulação desses fluidos, e, consequentemente, há esse processo de mudança da mineralogia, e isso também é analisado. As paisagens, então, aí tem milhares, se não 1 milhão de fotos já coletadas ao longo das várias missões, e corpos estranhos, né, como esse, que é um meteorito. Então, esse é um fragmento de meteorito, esse aqui não, é só esse maior aqui atrás, a gente até consegue ver o brilho metálico, é um meteorito composto basicamente por ferro, com um pouco de níquel, mas bem mais ferro, né? E aqui na Terra também são conhecidos, não são os mais comuns, mas nós temos vários exemplos aqui na Terra de meteoritos que são o quê? Meteoritos são fragmentos de corpos planetários que, em algum momento no passado geológico, colidiram, né? Houve colisões, crateras sendo formadas, material sendo jogado para fora da atmosfera, e esses fragmentos que caem fora da atração gravitacional de um corpo planetário vão vagando pelo espaço durante milhões, bilhões de anos, e um dia encontram um outro corpo e cai, como acontece aqui na Terra. Aqui é muito raro, como eu disse, mas acontece.
e, eventualmente, bactérias, né? Então, essas daqui, obviamente, não são bactérias fósseis, né? Mas é apenas um exemplo do que se espera encontrar em Marte, nesses sedimentos, que são sedimentos carbonáticos, né? Uma parte deles, lá naquela local de pouso da Perseverance, e com a eventual presença, né, de bactérias. Bom, decifrando a geoquímica de Marte. Essa ChemCam, que é o equivalente à SuperChem, né? Então ela usa esse feixe de laser e consegue atingir até 5 metros com esse feixe, com energia suficiente para gerar o plasma, e esse plasma é analisado pelo instrumento, pela ChemCam ou SuperChem, e fornece a composição química em segundos, e cobre praticamente toda a tabela periódica, além da imagem que é feita junto. Então, aqui são exemplos da ChemCam, lá na cratera de Gale, né? Mostrando o afloramento de rocha. Aqui são pontos de referência, que eles deram alguns nomes, e cada pontinho desse colorido aqui foi uma incidência de laser que fizeram e produziram, então, espectros, tabelas com a composição química, né? Aqui, por exemplo, sílica, titânio, alumínio, ferro, magnésio, e por aí vai, ele tem lá toda a tabela periódica. Bom, tudo que nós conseguimos reunir até agora indica que Marte foi mais quente, mas ele passou por oscilações entre quente e frio, e isso se deve à ação de gases de efeito estufa, que são derivados de atividades vulcânicas, em parte, e em outra parte por impactos meteoríticos. E isso se alternou, então, períodos mais frios, períodos mais quentes. Quando Marte foi quente, ele também era mais úmido e mais habitável do que ele é hoje. Esse estudo também é publicado há semanas atrás, né? Usou dados da Curiosity, da cratera Gale, e propôs um modelo de mudança climática para Marte, né? Que é justamente essa alternância de climas quentes e frios, com a presença de água líquida, e isso tudo derivado da análise de óxidos de manganês, no caso. Então, aqui, ambiente redutor, ambiente oxidante, né, alternância disso em ciclos, aqui em termos de tempo, né, e aqui um gráfico mostrando a composição, então, em termos de óxido de manganês. Nós temos vários óxidos de manganês que deram essa indicação da alternância dos climas quentes e frios. Bom, já caminhando aqui para o final, né, desculpe, o que se busca hoje é uma ponte entre os processos chamados abióticos e os processos bióticos, porque é essa ponte que vai explicar o surgimento da vida. Qualquer lugar do universo tem que haver uma ligação entre esses processos. Os indícios existentes até agora são de que moléculas bióticas seriam o resultado de processos em ambientes sem luz solar. Por exemplo, terrâneo, abaixo da superfície, né? É zero luz solar. Então, a energia, a fonte de energia, não poderia ser a fotossíntese, que aqui, para nós, na superfície da Terra, é a principal fonte de energia. Mas sim a quimiossíntese. Na quimiossíntese é um processo diferente, tem uma permuta de elétrons entre moléculas que é chamada radiólise, né? E a radiólise quebra a molécula com radiação ionizante. Na fotossíntese, é a energia solar, ou a fotólise, que faz esse papel. Os instrumentos da Perseverance, Pixel, SuperCam, o Sherlock Watson, eles vão justamente prover, né, dar as informações que a gente precisa para poder entender essa ponte, né, estabelecer como se deu essa ponte. Bom, será que vamos chegar, né, vamos aí no plural majestático, né, o ser humano vai chegar em Marte, né, e vai acontecer alguma coisa desse tipo representado na imagem? Bom, quando o primeiro astronauta pisou na Lua, em 1969, missão Apollo 11,
Buzz Aldrin, ele ainda é vivo, ele chamou a Lua de deserto magnífico. Se ele tivesse pousado em Marte, ele ia ficar ainda mais impressionado, que Marte é um deserto muito mais inóspito do que a Lua. E, obviamente, além de estar muito mais distante. A Lua, a gente demora um pouquinho mais de uma semana para chegar a uma missão lá. Marte demora mais de 2 anos e meio. Então, só de viagem, e pensar em ser humano, tem que ser viagem de ida e de volta. E nós estamos falando em praticamente entre 5 e 6 anos para ir e para voltar. A resposta do organismo humano a um tempo de exposição tão prolongado à radiação cósmica, por exemplo, temperaturas baixíssimas, a gravidade, por exemplo, dá problemas como descalcificação óssea, né? Esses parâmetros são todos desconhecidos e não são tão previsíveis. Isso é um campo de estudo chamado bioastronáutica. É um campo que está se desenvolvendo, né, vem se desenvolvendo cada vez mais, justamente com, por exemplo, a ausência de gravidade. Tem sido acompanhado a permanência de astronautas na Estação Espacial, desculpe. A Estação Espacial Internacional tem astronautas que permaneceram lá até mais de 1 ano. Então, todos eles são analisados antes e depois, justamente para ver esses efeitos aí de descalcificação óssea e também radiação cósmica. E isso tudo saiu do ambiente da Terra, saiu da atmosfera terrestre, nós estamos sujeitos a uma carga muito pesada de radiação. Igualmente, não se sabe como a mente humana vai responder ao desafio de, primeiro, viagens longas, né, e estadias também, não sabemos de quanto tempo, mas certamente não seriam curtas, né? Isso tudo não dá para prever o efeito que tem sobre a mente humana. E problemas de saúde mental podem e devem surgir em situações desse tipo. E, além disso, há muitos fatores de estresse envolvidos numa viagem desse tipo que podem acarretar patologias psicológicas diversas e criar problemas no relacionamento entre as pessoas, no caso, entre astronautas. O Buzz Aldrin, 2 anos atrás, disse que acredita piamente que a colonização de Marte vai acontecer e que é inevitável. Só que, para isso, nós vamos precisar ter em Marte alimento, água, atmosfera respirável para a gente, né? Não dá para ficar o tempo todo com um tubo de ar, né, preso nas costas, e nenhuma dessas coisas existe naturalmente ou em quantidade suficiente em Marte. Tem vários caminhos aí que está se pensando e experimentos têm sido feitos nesse sentido. Um deles é a engenharia genética, né, que é o uso de genes de micróbios resistentes às condições de Marte, aqueles extremófilos que eu mencionei lá no começo. Eles usariam isso para modificar geneticamente os astronautas, ou os colonizadores de Marte. E é claro que, se fizer isso, os humanos vão ficar menos humanos, né, porque as transformações têm que ser razoáveis. Um outro processo chama-se terraforming, que é, na verdade, criar atmosfera ou uma magnetosfera artificialmente. A magnetosfera seria criada a partir de satélites, a atmosfera através de grandes usinas de produção de oxigênio a partir do CO2, como aquele experimentozinho que está lá na Perseverance, chamado MOXIE, e também liberação de bactérias que usariam os nutrientes que existem em Marte para produzir oxigênio. Só que, para isso, nós precisamos de milhares de anos. Senão, esses processos não acontecem. Mas, antes disso, né, a NASA tem planos de enviar astronauta na próxima década, em meados da próxima década. Só que ela pretende usar a Lua como plataforma intermediária, ou seja, primeiro esse pessoal vai para a Lua, passa um tempo na Lua e da Lua eles vão para Marte. Aí tem uma série de fatores envolvidos que não daria tempo para a gente discutir, né, por que ficar na Lua. Talvez os primeiros humanos lá em Marte não sejam físicos
pilotos da aeronáutica, como é o caso da maioria dos astronautas, enfim. E nem geólogos, ou geógrafos, talvez seja um biólogo. Né? Por que eu digo isso? Acho que vocês talvez se lembrem, né, dessas cenas aqui do Matt Damon no filme O Marciano. Então, se vocês assistiram o filme, se lembram dele, vão entender por que as batatas estão aí. Né? Enfim, não querendo dar nenhum spoiler para quem não assistiu, na verdade, ele acabou sendo abandonado lá em Marte, né? E ele sobreviveu graças a algumas batatas que tinham ficado lá dentro de uma estufa, né? Como mostra aí, e ficou se alimentando à base de batata até que pudesse mandar uma missão lá para tentar resgatá-lo. Bom, gente, para terminar, então, eu acho que esse slide não ficou muito visível, mas vamos lá. Existem muitos livros aí falando de missões humanas, do homem chegar a Marte, muitos filmes de ficção científica, mas nada disso parece muito próximo de se concretizar. Né? O mais próximo que a gente pode imaginar seria aí para depois de 2035, 36, 37, sabe-se lá. E a maior barreira hoje são custos, porque estima-se que custe para mandar uma missão tripulada 500 bilhões de dólares por missão. Por que é tão caro? Porque uma missão dessa, diferente de uma missão robótica, tem que garantir a segurança dessas pessoas, ou seja, elas têm que chegar vivo, e se for voltar, tem que voltar vivo. Tá? Então, isso envolve uma série de coisas muito mais complexas que mandar um robô e deixar o robô lá, porque nenhum desses robôs vai voltar para cá. Além dos custos, há as razões que a gente falou de ordem médica, né? O fato do ser humano ser muito frágil frente aos ambientes extremos de Marte, a viagem ser muito longa e tudo mais. Por isso, eu acho que nós vamos ver ainda muitas missões robóticas. Eu me atrapalhei. Muitas missões robóticas acontecendo. Mas o ser humano vai continuar explorando outros corpos planetários, né? Na próxima década já tem missões aí, agendadas, né? Já com data e tudo mais, e Marte vai continuar a ser o principal foco. Mas, para chegar em Marte, vai ter que passar pela Lua. Então, existe um programa chamado Artemis, que é a NASA mais várias outras agências espaciais, para montar uma base na Lua chamado de Portal Lunar, Lunar Gateway. E esse portal lunar seria, então, a base, a plataforma para o lançamento de missões para Marte e talvez alguns outros corpos mais distantes. E temos aí as empresas privadas, eu acho que a mais conhecida, a SpaceX, do Elon Musk, acho que vocês também conhecem o nome dessa pessoa, que é um empreendedor de muito sucesso e que tem um projeto para levar turistas na Lua. Só que só vão 2, que é o que cabe na nave, né, porque tem que ter a tripulação da nave também, e cada um deles vai pagar 35 milhões de dólares. Alguém pode pensar, puta, mas quem é o louco que vai pagar 35 milhões de dólares para ir para a Lua? Bom, já tem um. Está faltando só o segundo. Esse é um empresário japonês e que já comprou a passagem dele. Então, só tem mais um lugar sobrando. Se algum de vocês estiver interessado, corra, que está em liquidação. Bom, missões robóticas a corpos gelados são um foco muito grande hoje. Então, existem planetas anões, luas, asteroides e cometas, todos eles compostos por gelo, né, ou majoritariamente por gelo, e estão sendo um foco muito grande, porque eles também são considerados habitáveis, uma vez que tem água, tem compostos orgânicos. O problema é só a energia, porque eles são muito frios.
Mas aí tem toda uma série de fatores, que eu também não vou poder entrar em detalhes sobre isso, né? Mas que levam à possibilidade de desenvolvimento de vida nesses corpos gelados. Então, estão aí alguns deles, né? A missão Bepi Colombo a Vênus, ela já foi lançada, já passou por Vênus, vai chegar a Mercúrio. A Osiris-Rex, que estudou o asteroide Bennu, você já deve ter ouvido falar, porque foi recente também, né? A NASA conseguiu recolher amostras desse asteroide que é formado por gelo e matéria orgânica. Tem uma outra missão semelhante, mas a um outro asteroide chamado Ryugu, uma missão japonesa. Tem uma missão muito interessante, que é essa DART Didymos e Hera Didymorphos, que é uma combinação da NASA e da agência europeia, a ESA, que eles vão tentar, na verdade, desviar um asteroide na suposição que um dia um deles vem em direção à Terra. O Osiris, por exemplo, é um asteroide que tem o risco de se encontrar com a Terra daqui a uns 150 anos. Então, antes que isso aconteça, né, e que aconteça uma catástrofe que nem a que acabou com os dinossauros há 250 milhões de anos, que foram mortos pela queda de um grande asteroide na Terra, na região que é o Golfo do México hoje, né? E para evitar que isso aconteça, está se testando tecnologia para desviar asteroides. Então, essa missão DART tem esse objetivo. Tem várias outras aí para estudar os asteroides do tipo trojanos, que é uma categoria de asteroides. Uma bem interessante para estudar esse asteroide Psyche 16, que é metálico, ele só tem metal, e calcula-se que ele tem uma quantidade muito grande de metais preciosos, como ouro, prata, platina. Então, existe uma missão que vai até lá e vai pretender recolher a amostra. Uma missão a Titã, que é um drone, chamado Dragonfly, né, ou mariposa, que vai pousar em Titã, que é uma lua de Saturno, e vai recolher amostras em vários locais. E várias outras que eu não vou comentar aqui. Então, só para concluir, aqui são algumas imagens muito interessantes de Marte, né? Acho que vocês vão facilmente reconhecer essas formas aí, e parecem sugerir para a gente alguma coisa do tipo: Marte, nós te amamos, né? Bom, pessoal, é isso aí, muito obrigado. E as palavras aqui do Buzz Lightyear, o infinito e além. Esse é o nosso objetivo. É isso, gente. Muito obrigado. Álvaro, eu agradeço aqui muito você ter vindo apresentar aqui essa palestra. A palestra é muito boa. Deixo aqui, então, nossos agradecimentos e aberto aqui ao público para perguntas, né, Vicente? Vamos lá. Eu não pude acompanhar o chat durante a palestra, mas se alguém tiver alguma coisa que mandou pelo chat ou quer falar agora... Também agradeço, professor Álvaro, excelente palestra, né, exposição. Avanços, né, humanos, né, tecnologias, enfim, e muitas incertezas também, mas momento de... Me lembrei aí do poema, né, do Drummond, né, com aqueles corações aí, né? O homem vai a mais, mas você também descobriu, a gente está no meio da pandemia hoje, quase 3.000 pessoas faleceram, uma tragédia, enfim, mas muito legal, parabéns, Álvaro, pela exposição. Tem aqui tem uma questão que o professor já até comentou da vida em Marte, né? Uma outra questão que os alunos levantaram, o Gabriel Pelizardi, o Gabriel ele já perguntou sobre... Cadê? Só um minutinho, pessoal. Quanto àquela observação feita entre Estados Unidos e Itália, de que o satélite apresenta estar fora de controle, ou com alguns defeitos, se isso tem alguma relação a essas atividades que estão sendo estudadas em Marte. Não tem relação, e na verdade, o satélite Amazônia 1, né,
está funcionando perfeitamente, está mandando imagens regularmente. E eu nem entrei recentemente no site do INPE, mas as imagens do INPE normalmente estão disponíveis de imediato para acesso para qualquer pessoa. Então, se alguém tiver interesse, dá uma consultada lá no site do INPE, que já pode ter imagem desse novo satélite disponível. O Jonas Santos de Andrade pergunta, será que em breve a humanidade poderia povoar em Marte? Tem essa possibilidade de averiguar essa situação? Então, é aquilo que eu falei, né? Existem planos, mas não se sabe ao certo se haverá condições, e o grande problema é o custo. Imagina 500 bilhões de dólares para uma missão. Eu esqueci de ver algo que eu queria ver antes da palestra, eu acabei esquecendo, quanto custou a missão Perseverance. Mas, se não me engano, são 2 bilhões de dólares. De 2 bilhões para 500 bilhões, é uma diferença brutal, né? Então, Sim. vai demorar ainda. Agora, planos tem lá para 2000 e alguma coisa, 30 e alguma coisa, mandar o ser humano a Marte. Vamos ver se realmente isso acontece. Poderia se pensar ao contrário, professor? O ser humano se adaptar à vida de Marte? Você acha que... Então, para isso, para ele se adaptar de duas uma, ou faz uma adaptação genética, para que ele consiga sobreviver, então vai ter que pegar os genes lá dos micróbios extremófilos, né, e criar um ser humano aí modificado, né. Eu não me habilito a ser cobaia desses. Certo. Teve uma outra pergunta também do Jonas Santos de Andrade. Ele pergunta, professor, tem algum mineral importante para a indústria energética mundial que está em falta e que há em Marte? Não existe atualmente falta de nenhum mineral aqui na Terra. Há minerais que são encontrados com maior facilidade, porque são mais abundantes, e há minerais menos abundantes, mas nada que falte, né? Então, no momento, não. E o que nós vamos encontrar lá, certamente a gente já sabe o que tem lá. Então, se um dia nós precisarmos de algum metal, por exemplo, e na Terra já não exista mais, ou seja, impossível de conseguir ou de obter, porque está muito profundo, enfim, vários fatores aí, e for mais barato explorar lá, aí sim, mas a questão econômica aí é fundamental, porque tem que se pagar. Se der prejuízo, ninguém vai buscar metal lá fora. O aluno Teófilo Ávilos pergunta, professor, caso seja descoberto um fóssil de um organismo vivo em Marte, quais serão os procedimentos que serão tomados após essa descoberta? Como a comunidade científica receberá essa informação? Ele achou a sua fala incrível. Obrigado. Obrigado. Bom, a comunidade de astrobiologia, aliás, a comunidade científica em geral, vai fazer uma festa monumental, né? Vai soltar rojão. Mas, deixa eu aproveitar a pergunta para comentar algo. Um cuidado imenso que se tem com essas missões é não levar contaminação daqui para lá. O que é contaminação? Vamos supor que um desses instrumentos amanhã ache uma bactéria lá. Tá uma bactéria de Marte, aquela festa toda, para depois descobrir que a bactéria foi levada da Terra. Então, esses robôs móveis, aí, os jipinhos, são montados num ambiente de uma asepsia absurda. É uma sala limpa de grau extremo, né? Ela fica no mesmo laboratório onde eu passei uma temporada, né? Então, eu conheci, tem painéis de vidro que você consegue ver de fora. O pessoal, para entrar lá dentro, tem um processo de descontaminação que é uma coisa indescritível, né? Porque tem que ter todo o cuidado de não levar nada daqui, porque senão vai ser um tiro na água, né? Na hora que achar alguma bactéria lá. Agora, certamente vai ser uma descoberta científica que vai revolucionar
vai ser um daqueles pontos de inflexão da ciência, né? Se for descoberta alguma forma de vida fora da Terra. Certo. A aluna Ana Miranda, ela coloca a seguinte pergunta: a situação atual de Marte é um possível futuro terrestre? Sim, ela está correta, só não sabemos quanto tempo demoraria a Terra para acontecer o que aconteceu em Marte, mas porque ela precisaria primeiro perder a sua atmosfera, né, ou a atmosfera ir ficando cada vez mais rarefeita, e isso provocaria, então, a evaporação da água, que aqui na Terra é extremamente abundante, né, e a tendência seria caminhar para um clima muito parecido com o de Marte, sem dúvida. Eu tenho a pergunta do Gabriel Belizari, vou dar uma lida aqui, tentar resumir as coisas. O Daniel não está aí? Não quer perguntar pessoalmente, Daniel? Ele deve estar, só que os nossos calouros de 21, professor, são meio quietinhos, sabe? Então precisa dar uma cutucada neles, Ju. Eu já falei para eles falarem o oba hoje, ainda não falaram, sabe, professor? Mas tudo bem. Eu achei aqui uma pergunta. É Gabriel Pelizari, é isso? Isso, professor. Também gostaria ele quer de fazer... saber que um estudante de geologia que queira se dedicar à geologia planetária e trabalhar em projetos como esse da NASA, qual seria a carreira acadêmica? Bom, é uma pergunta interessante que também eu posso falar um pouquinho sobre isso, né? Esse laboratório da NASA que eu passei uma temporada, é lá que são desenvolvidas essas missões de exploração de outros planetas, ou pelo menos os componentes móveis e tal. Então, ali é uma mistura de engenheiros, né, e de cientistas das mais variadas formações. Os cientistas planejam a missão, mas quem constrói os aparelhos são os engenheiros. Então, tem sempre uma certa, digamos, discussão entre esses dois grupos, que a realidade de um nem sempre é a realidade do outro. Então, os cientistas aparecem com as ideias completamente malucas lá, que o engenheiro põe a mão na cabeça e fala, mas isso é impossível de fazer. Ou então, assim, isso é absurdamente caro de fazer. E aí vai retrabalhando, traz uma outra, refaz, tal, até que chegam a algo viável. Esse é o processo de criação, né? Esse laboratório da NASA tem, sei lá quantas centenas de milhares de patentes, né? Porque muita coisa é inventada nesse processo criativo aí, e isso é legal, porque é um local onde não só se faz ciência, mas se aplica ciência. E muito dessa, a gente fala, para que gastar dinheiro com coisa em Marte, na Lua, etc. Bom, a maioria dos materiais, por exemplo, só para citar um exemplo, né, foram desenvolvidos para missões planetárias, acabou tendo um uso imenso. A gente não faz nem ideia no nosso dia a dia. Por exemplo, vou citar uma que eu sei. As câmaras que hoje estão nos celulares, mas alguns anos atrás estavam em câmaras digitais, né? Hoje é celular. Bom, os sensores para essas câmaras foram desenvolvidos nas missões lunares, né? Só para dar esse exemplo. Esses dias eu vi um outro interessante. Os pneus, as rodas lá da Perseverance, tem uma tecnologia que já estão pensando em adaptar para bicicleta e para motocicleta. Por quê? Porque não fura o pneu nunca, jamais. O maior problema para quem anda de bicicleta ou de moto deve saber que quando fura um pneu, você tem que arrastar a sua bicicleta ou moto até com um lugar que conserte, né? Ou então arrancar a roda e largar a bicicleta lá e provavelmente não vai encontrar quando voltar. A roda que desenvolveram para a Perseverance, a um custo não muito alto, tem aplicação e já tem uma das empresas de pneus aí já está trabalhando numa versão, provavelmente daqui uns 2, 3 anos a gente já vai ver isso no mercado. Então, para alguém chegar lá, eu vou dar a receita. A receita é o seguinte: estude muito,
Não tenha reprovações, porque aí aumenta a sua chance de fazer uma pós-graduação, ter uma bolsa. E, uma vez terminado um doutorado, existem programas da NASA, e essa é a maior porta de entrada para a NASA, são esses programas de pós-doutorado. Praticamente todo mundo que trabalha nesse laboratório da NASA entrou lá com pós-doutorado. E, passado algum tempo, alguns foram contratados e estão lá até hoje. A pessoa na equipe de quem eu trabalhei é uma brasileira que está lá há 30 e tantos anos, a Rosali Lopes. É uma astrônoma e geóloga, né? Ela tem as duas formações e é uma das cientistas de enorme destaque lá da NASA. E nesse laboratório, que é grande, tem milhares de pessoas que trabalham ali, eu pessoalmente conheci quase 40 brasileiros. Alguns já estão lá, inclusive ex-alunos da Unicamp. Uma ex-aluna de disciplina nossa aí da biologia, ela falou, eu estudei na Unicamp, tá, um dia lá no refeitório, encontrando e tal. Eu falei, estudei na Unicamp, eu tive aula de paleontologia com a professora Frésia. Então, essa aí é a maneira de chegar lá, a resposta resumida aí para o Gabriel. O Rafael Pires de Araújo, ele faz a seguinte pergunta: existe a possibilidade de sermos contaminados por alguma bactéria ou vírus de Marte, causando algum tipo de doença ainda não conhecida aqui? É praticamente nula essa possibilidade, porque as amostras que a Perseverance está coletando, começou a coletar, algumas vão ser mandadas de volta para a Terra, mas não agora. Elas vão ser armazenadas em alguns locais pré-determinados e uma futura missão vai trazê-las para a Terra. Muito bem. O que se faz? Isso já se fez com as rochas que vieram da Lua, já na década de 60, final da década de 60. Né? Uma vez chegando aqui, elas são esterilizadas ao máximo, ou seja, são submetidas a todas as formas de esterilização com radiação de todas as frequências possíveis do espectro eletromagnético. Então, não há qualquer possibilidade de que sobreviva a bactéria enquanto vida. Vai ficar lá o esqueleto, o que quer que seja, a bactéria, a forma dela, o fóssil, mas não a bactéria. Então, essa possibilidade é praticamente nula. Uhum. Nós temos o nosso querido estudante Ticiano José Saraiva. Esse aí já foi reprovado. Ele está fazendo pergunta, ele quer fazer pergunta. Cadê o nosso querido estudante Ticiano? Por favor. Calor. Esse é calorinho, viu, professor? Está começando de novo. Mas precisa raspar a cabeça dele. Porque acho que rasparam já, não rasparam? Mas os barbeiros estão tudo fechados. Desculpa. Álvaro, obrigado pela apresentação, muito legal, né? Eu peguei assim mais ou menos, tive que dar uma saidinha aqui, você estava falando da sonda, né, que faz as análises químicas. Isso, você tem ideia assim do raster, se ela faz um raster, ou se são pontuais? Eu vi os 100 micra, né? 100 milímetros de diâmetro, né? Não faz raster, mas ela pode mapear vários pontos e depois você montar o raster. Mas ela é pontual. Legal. Parabéns. É como o nosso espectrômetro aí, com laser, né? Uhum. Joia. Obrigado. Mais alguma pergunta, professor? Não, Ju, só isso. Tá bom. Desculpa a brincadeira aí. Imagina. O aluno Guilherme Gomes Correia também gostaria de fazer uma pergunta. Cadê você, Guilherme Gomes? Opa, estou aqui, João. Oi, querido, pode fazer a sua pergunta. Muito obrigado pela apresentação, professor, muito boa. Obrigado. Eu fiquei com, assim, uma coisa que eu já me interessa bastante, sobre a questão da exploração espacial.
É que, assim, em tese, nenhum Estado pode proclamar direito sobre corpos extraplanetários, mas não diz nada em relação a empresas. Então, como fica essa questão, visando quando a exploração espacial talvez estiver mais barata e mais viável, lá visando 2050 para frente, etc., como fica essa questão de uma questão de uma empresa querer minerar Marte ou minerar algum asteroide? O que tem sido discutido é de quem pertence o direito à exploração desse espaço? E se a gente deve ou não explorar, deve deixar como uma reserva intacta, algo nesse sentido. Talvez seja uma questão até mais de direito, filosófica, né, do que necessariamente das ciências mais naturais. Enfim, acho que é mais nessa questão. Bom, Guilherme, eu vou falar o que eu sei, né? Como não sou dessa área de direito, né? Bom, primeiro é o seguinte, existe uma área de direito chamada direito espacial. E nós temos pessoas aqui no Brasil que atuam nessa área e que discutem, enfim. Existe toda digamos, uma corrente aí de pensamento já consolidada sobre direito espacial, que não é só a exploração de outros corpos, né? Por exemplo, há muitos anos atrás foi estabelecida uma altitude mínima, abaixo do qual se considera espionagem. Então, acima daquela altitude, todo mundo pode mandar satélite, que não é espionagem, mas é de 200 quilômetros essa altitude. Então, você vai ver que não tem nenhum desses satélites que a gente tem acesso aí abaixo de 200 quilômetros. Mas tem satélite abaixo de 200 quilômetros que a gente não tem acesso aos dados, que são satélites espiões aí das agências, da CIA, da sucessora da KGB, que não me lembro o nome agora, enfim. Esse bando todo aí de como é que chama isso? Araponga, de espionagem. Agora, é terra de ninguém hoje, e o meu pensamento é que nós temos que ter uma intervenção legal, um instrumento legal, mais ou menos parecido com o que existe para a Antártida. A Antártida é um continente, né? Aliás, é um continente enorme, as pessoas não dão conta, mas ele tem uma área continental imensa. E ela não pertence a nenhum país. Na verdade, ela é compartilhada pelo mundo todo. Então, qualquer país que queira estabelecer uma base científica na Antártida pode, só com esse objetivo. Não pode ir lá fazer mineração. Hoje, isso foi acordado entre os países sob a batuta aí da ONU, né? Isso foi acordado lá atrás, e isso, aliás, eu não sei se é de antes da ONU, pode ser que seja de antes da criação da ONU, mas enfim, houve um acordo internacional para que a Antártida não fosse de nenhum país. Porque senão o primeiro explorador que pisou lá, que era britânico, já tinha declarado aquilo território do Reino Unido, né? E aí seria um desastre. Eu penso mesmo com relação ao espaço, mas isso não aconteceu ainda. Eu até conheço um advogado da área de direito espacial, a gente tem discutido aí a questão de propriedade de meteorito, que é outra bagunça. Cada país estabelece uma lei, e muitos países não têm lei nenhuma. Isso favorece uma pirataria e um saque de patrimônio horroroso e dificulta que esse material chegue para ser estudado pelos cientistas, o que é um problema seríssimo, porque meteoritos são muito importantes para a ciência. Eles são fragmentos do universo, né? Eles podem tanto vir do sistema solar como de fora do sistema solar. Então, são importantíssimos. Qualquer meteorito é importante. Só que, recentemente, se criou um mercado de venda, compra e venda de meteorito. Isso inflacionou, isso é recente, última década, né? Se inflacionou tremendamente. Hoje, ninguém que acha um meteorito quer doar para estudo científico. Antigamente, eles eram doados. Era muito comum aparecer alguém e falar: ó, o meteorito está aqui, vou doar para a faculdade XY aí, mas isso não acontece mais. Então, é muito importante essa questão do direito espacial, que está amadurecendo, está evoluindo. Deixa eu só emendar aqui com a questão do Guilherme, Álvaro.
Você acha que há uma nova corrida geopolítica como centralidade Marte, semelhante ao que a gente teve na década de 60, 70 para a Lua, né? Aí a gente agora envolvendo, ao invés da União Soviética lá atrás, a China, a Índia, os Estados Unidos. Como que você vê essa questão geopolítica tendo Marte como essa referência? Eu não tenho dúvida que isso está acontecendo, porque não é coincidência que num espaço de 10 dias, você tem 3 países colocando dispositivos lá em Marte. Né? Sem dúvida, há uma corrida, os atores variam um pouco, né? A antiga União Soviética, que seria, a Rússia seria parte, né? A Rússia ainda tem um pezinho nisso, mas não com a predominância que ela tinha naquela época. Né? Vamos lembrar que a Rússia a União Soviética, aliás, foi a primeira a colocar o homem em órbita. Né? Aliás, um ser vivo, que foi uma cadelinha, né? Coitadinha, morreu, foi abandonada lá, né? E nem a história do marciano lá, do Matt Damon. Mas o ser humano, que foi o Gagarin, que, aliás, teve um efeméride do Gagarin esses dias, aí, não lembro o que foi. Porque ele já morreu faz muito tempo, ele morreu muito cedo, né? Morreu de um câncer, se não me engano, com 30 e poucos anos. Mas, enfim, eles eram detentores da tecnologia de ponta, ali nos anos 60, comecinho dos 70, depois foram suplantados pelos Estados Unidos, que conseguiu colocar o primeiro homem na Lua. Você lembrou bem, porque essa foi uma corrida fenomenal entre União Soviética e Estados Unidos para botar o primeiro homem na Lua. E depois que os Estados Unidos conseguiu, a União Soviética recuou e nunca colocou ninguém na Lua. E ela estava quase lá, tinha tecnologia provavelmente para fazer, aí falou, não, já ganharam essa, vamos partir para o outro. Isso está ocorrendo em Marte, no meu entender, e também na Lua, só que com outros objetivos agora. A Lua, realmente, o objetivo hoje é extrair recursos que sirvam de combustível para aquela plataforma que eu falei. Então, a ideia é produzir hidrogênio na Lua para ser usado como combustível. Uhum. O aluno Jonas levantou a mão. Jonas, você ainda quer fazer a questão? Olha, eu tinha esquecido, mas eu anotei aqui, né? Em relação à exploração de Marte, né? Busca-se algum outro planeta futuramente fazer esse mesmo trabalho que estão realizando em Marte, né? A gente tem, no caso da atmosfera de Vênus, né, que é bem famosa. Tem os exoplanetas também, né, que são bem famosos aí para exploração, mas ficam muito longe, a gente não tem tecnologia ainda. Você pode falar um pouco, professor, assim? Eu estou meio nervoso também, desculpa. Não precisa ficar nervoso. Não, essa sua pergunta é muito legal. Vênus é, de fato, a próxima possibilidade. Essa missão que acabou de passar, alguns meses atrás, por Vênus, coletou bastante informações, né, e isso vai ser analisado agora para justamente decidir se vão fazer alguma missão chamada follow-up, né, continuação. Mas, fora isso, eu não vejo outras possibilidades no próximo século, por conta daquilo que você falou, né? Distância, exoplaneta, por enquanto, só mesmo com um telescópio, e telescópio espacial, né? O Hubble, enfim. Só com eles é que a gente consegue analisar qualquer coisa relacionada a exoplanetas. Eu fiquei curiosa, gostei muito do título da sua palestra, Marte, a bola da vez. Né? Um país que é voltado à bola. Como que está essa bola de Marte aqui no nosso país, professor? Como que estão os desenvolvimentos espaciais, os estudos espaciais nossos, os nossos alunos, como poderiam se engajar nesse mercado dentro do Brasil? Obrigada. Então, Jô, eu acho que, como todas as áreas da ciência atualmente, né, estão muito prejudicadas pela ausência de financiamento.
Ciência espacial é uma ciência cara. A gente pode fazer ela pelas bordas sem gastar muito, que é o que a gente vem fazendo já há bastante tempo. De certa forma, é o que representa esse satélite, o Amazônia 1. Satélites como esse, por exemplo, a então União Soviética, os Estados Unidos e a Europa já tinham desde a década de 70. Operacional. O Landsat, por exemplo, é de 73. Né? E nós agora conseguimos, então, veja a defasagem de tempo aí. Por quê? Porque a gente vai pelas bordas, vai com pouco dinheiro, vai improvisando, vai do jeito que dá. É assim que a gente faz ciência no Brasil. Infelizmente, com o atual governo, isso piorou muito, mas muito. Ou seja, não é que piorou, é que nós temos o antigoverno, anti-ciência. É exatamente o oposto do que a gente deveria fazer com a ciência, é o que nós estamos vendo esse governo fazer. E a bola do título realmente tinha várias conotações, eu procurei dar várias conotações à bola, você acertou uma aí. A metáfora futebolística, que é o nosso... o brasileiro não consegue deixar de falar de futebol, então essa é uma. A outra é justamente o terraplanismo. Né? A gente vê isso incrivelmente crescendo. É o maior anticientificismo possível, é o tal do terraplanismo. E isso está crescendo. Então, é muito triste, né, a gente vê, mas o caminho para isso, você perguntou também, eu escolhi esse caminho intencionalmente quando eu decidi fazer o meu mestrado com imagem de satélite. Na época que eu fiz isso, era uma grande novidade, foi na década de 70. Muito pouca gente no Brasil trabalhava com isso. Hoje não, hoje você tem para todo lado. Você tem... E antes era um campo de pesquisa, hoje não, já é um campo de aplicação comercial há muito tempo. Então, esse é um caminho. Nós temos aí o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foi onde eu fiz o mestrado, né? Que é também uma porta de entrada para várias das ciências espaciais. Não só a parte de satélite, de sensoramento remoto, mas a astrofísica, por exemplo, né? Tem um curso de pós-graduação em astrofísica do INPE, que é top, né? Ele compete com os melhores do mundo aí nessa área. Então é isso, é procurar, dentro da afinidade de cada um, né? Se é biologia planetária, se é astrobiologia, se é astrofísica, se é astronomia, enfim, tem muitas áreas aí, e várias delas são áreas de pós-graduação. A pessoa não se forma na graduação, se forma na pós-graduação. Então, o caminho seria esse. Certo. Obrigado, professor. Sim. Dado adiantada a hora, e tem mais alguém que gostaria de fazer alguma questão? Senão a gente encerra aqui, já agradecendo novamente, professor Álvaro, pela magnífica aula, acho que foi a aula magna, né, acho que da gente, para os calouros, e que sejam bem-vindos. Aí a gente encerra aqui a semana de recepção. Semana que vem já começa aí as atividades, e o que o Álvaro levantou lá é importante, tem que estudar muito aí, tem que... A Unicamp é a universidade de referência, vai cobrar muito de vocês, mas também vai abrigar vocês nas necessidades que precisarem. Acho que tem um campo de pesquisa aí, como vocês observaram durante a semana, e hoje a gente fecha com chave de ouro nisso, um campo magnífico de pesquisa, pesquisas em diferentes áreas, só esse tema, Marte, que será aí certamente um tema das próximas gerações, né, Álvaro? Certamente esse tema vai voltar e vai ganhar muita força, e vocês estarão certamente envolvidos de alguma forma nessas discussões da tecnologia, busca de novos conhecimentos sobre outros planetas, enfim, outras áreas, enfim. E acho que a UIG tem uma ponta importante nisso, é um espaço de ciência que vai discutir
bastante dessas questões, e, enfim. E aí o que o Álvaro colocou, que acho que é importante a gente refletir agora, como o Brasil está passando por uma crise importante de anticiência, né, um retrocesso, né? Se discutir essa questão se a Terra era plana ou não, ou esférica, lá na Idade Média, né? A gente está voltando para a Idade Média, é uma loucura isso, né? E fora as outras coisas, a gente está num momento de trevas, acho que a universidade tem que, e está fazendo isso, tem que reagir, e nós podemos reagir com ciência, mostrando aí como é importante a ciência. Enquanto os outros países estão avançando, como o professor Álvaro mostrou aí, a gente está retrocedendo, acho que é uma tragédia, né? A gente avançou um pouco aí nos últimos anos e agora estamos retrocedendo, então é importante também, a universidade é lugar também de reflexão a respeito disso. Isso, só tenho a agradecer, Álvaro, o teu carinho, tua disponibilidade de vir aqui e dar essa palestra para a gente, que é um ensinamento extremamente importante para nós. Não sei se o Ricardo quer complementar. Eu faço minhas as suas palavras, Vicente. Muito obrigado, Álvaro. Foi bom ver uma aula sua de novo, né? Faz tempo que eu assisto uma aula sua, né? Para quem não sabe, eu fiz mestrado aqui, doutorado na Unicamp, e o Álvaro foi meu professor aqui no mestrado e doutorado, né? Foi muito legal. E nos brilhantou com essa palestra aqui, que foi maravilhosa. Muito obrigado, Álvaro. Agradeço muito. Nós estamos fechando a semana aqui com chave de ouro, né? Agradeço ao Leopoldo, a Josefina, pela brilhante condução aqui, apoio ao longo da semana. Vicente, né? Vicente idealizou a semana. Muito bem. Gustavo também participando. Agradeço ao professor Tiziano, professora Aline, presente também, né? E a todos vocês, né, sejam bem-vindos ao curso de Geologia e Geografia da Unicamp, né, sejam bem-vindos ao Instituto de Geociências, e a semana que vem estamos aí, todos nós, para começarmos para valer, né, as disciplinas, e vamos em frente, né, que chegaremos lá. Obrigado, então, desejo uma boa noite a todos e um ótimo fim de semana. Um abraço, pessoal, tudo de bom. Valeu, pessoal, valeu. Valeu. Tchau. Aí. Obrigado, valeu. Tchau, professor Álvaro. Obrigado, professor Vicente. Um abraço. Professor Pedro. Leopoldo, fica comigo. Boa noite. Tchau, Vicente. Tchau, Léo. Tchau. Tchau, Tiziano. Tchau, professora Aline. Muita paz. Corta a gravação para a gente, por gentileza. Ui, lá. Nada.